Hoje é um dia muito especial para mim, porque é a primeira vez que eu consigo finalizar um livro, finalizar uma história do começo ao fim. Aqui no canal, no Contracapa, é um canal literário, então eu gosto muito de falar sobre livros, falar lista de livros, o que eu vou ler, o que eu não vou ler, e eu documento toda a minha leitura e como que eu evoluo na leitura com o tempo, né? Tem até inclusive os vlogs de leitura. E eu sempre tive essa ânsia de escrever, então eu sempre comecei muitas histórias, eu sempre escrevi contos curtíssimos ou eu tentei embelezar parágrafos que eu já tinha criado antes, mas eu nunca consegui ir pra frente. Toda vez que eu tinha uma barreira, eu tinha uma ideia de uma outra história e começava ela, abandonava a que eu estava trabalhando e nunca ia pra frente. Só que aí, agora, em abril, eu falei, não, eu preciso colocar uma meta, eu preciso conseguir desenvolver alguma coisa. E crise existencial atrás de crise existencial, mas empurrando. Qualquer ideia que eu tinha, eu falava, não é agora, não é agora. E aí eu fui escrevendo metas diárias de palavras e a meta mensal, e hoje, dia 30 de abril, eu consegui chegar nessa meta, graças a Deus, e eu estou muito feliz, não só por ter terminado a história, mas por eu ter conseguido superar esses pontos de desânimo durante o caminho, né? Eu abandonei o gênero que eu estava trabalhando no começo do mês, eu comecei uma outra história e foi muito frenético, inclusive foi por isso que eu fiz vídeo até metade do mês e depois foi meio que decaindo, né? Então a gente tem que dar prioridade. E era uma meta não tão ambiciosa assim, porque eu não quero escrever de livro. Existem várias categorias de livros, né? Eu não queria escrever um romance, um livro de fantasia épico, que ele tivesse 500 páginas, porque eu não tenho a experiência necessária para isso. Eu preciso ainda aprender a entender o fluxo da história, entender quais construções de frases conta melhor a história, organizar as ideias. Então eu mirei em 20 mil palavras. 20 mil palavras dá mais ou menos 90 páginas, 100 páginas. Só que eu terminei a primeira vez, né? E quando a gente escreve um livro, pelo menos, eu não tô falando como se eu tivesse o hábito, né? Eu vendo, né, os grandes autores, eles precisam reescrever o livro pelo menos, no mínimo, umas 5 vezes para estar pronto para um editor. A partir do momento que tem um editor, vai para os beta reading, que são as pessoas que leem e falam, tá legal, não tá legal, o que pode mudar, o que pode melhorar, o que pode piorar, para depois sim publicar. Lógico que, né, eu não tenho investimento nisso, então eu vou ser mais breve nas etapas, mas a boa vontade e o trabalho duro, né, o esforço vai estar lá. Eu gostei bastante da história. Então tem um começo, meio e fim, tem personagens têm arcos, tem alguns furos provavelmente, né? Então na minha primeira vez que eu vou reescrever, que vai ser daqui a 15 dias mais ou menos, porque eu quero começar de novo com um olhar fresco. Inclusive no Sobre a Escrita do Stephen King, ele fala isso, né? Ele fala tipo, você terminou a história, beleza, toma abre um champanhe, come uma pizza, mas você ainda vai ter que trabalhar de novo nessa mesma história para melhorar e para estruturar melhor. Só que ele fala que também ele gosta de dar pelo menos 2 semanas. Ele dá mais, ele dá tipo 1 mês, eu acho. Mas eu tô ansioso, né? Então não vou ficar tanto tempo assim. Mas ele gosta de dar 1 mês para depois, na hora que ele volta para a história, ele volta com olhos frescos, né? Então ele lê bastante nesse meio tempo, o que dá ferramentas para ele, né, construir melhor a história dele. Então é isso que eu vou fazer agora. Eu tô saindo de férias, né? Então eu vou viajar, eu vou ler bastante, vou pegar as ferramentas necessárias, ler gênero de ficção científica, que é o gênero da minha história, para conseguir ter vocabulário para quando eu voltar, eu falar, eu escrevi o zum zum zum, mas tem um nome que é zumbido, sabe? Tipo umas coisas desse tipo. Eu não fiz isso, mas aprender a conversar no gênero literário que eu quero conversar. Então isso vai ser muito importante. Então eu finalizei um livro, esse livro está pronto para publicação, nem um pouco, precisa reescrever e revisitar todo o texto para melhorá-lo. Inclusive
uma das barreiras grandes que eu tinha era, eu sempre escrevia direto, né? Tipo, eu seguia a história de acordo com a minha inspiração na hora. Só que nessa eu comecei a pensar mais em o que eu queria que acontecesse e disseminar não, e segmentar para pequenas coisas que tem que acontecer até acontecer essa coisa grande. Então, por exemplo, sei lá, tem que ter um assalto ao banco. Então, precisa recrutar pessoas, precisa montar um plano, precisa fazer tal coisa para depois assaltar o banco. Não é esse o caso meu, mas, sabe, é esse ponto que eu quero trazer. Tipo, você quer que aconteça uma coisa grandiosa no livro. Quais são os pequenos passos que tem que dar até chegar nessa coisa grandiosa? Então foi assim que eu fui me animando e conseguindo saber para onde que a história estava indo e não ficar batendo naquele bloqueio, né? Tipo, puta, tô patinando aqui, não tá acontecendo nada. Então, essa é uma data marcante para mim. Eu só queria, né? Eu não gosto de fazer vídeo autocongratulatório, né? Então, tipo, nossa, eu fiz uma coisa legal, olha como eu fiz uma coisa legal, olha quantos livros eu li 1000 livros, que legal que eu sou. Mas eu acho que é uma data marcante e eu vou poder revisitar e ver, nossa, é verdade, foi 30 de abril que eu consegui finalizar o primeiro draft, né? O primeiro rascunho para depois dar sequência nele. Bom, sai de férias agora. Me conta se vocês querem que eu faça vlog de leitura na praia. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha tido algum valor nele. Até o próximo. Tchau.